Olá, irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Amém. Convido você nessa manhã para nós meditarmos na Palavra de Deus, uma breve meditação simples, mas que tem o poder de transformar os nossos corações. Amém. O tema da nossa meditação nessa manhã é confiança. Apenas uma palavra, confiança. O texto que nós vamos meditar é Lucas, capítulo 18, versículos 18 ao 30. Vamos fazer a leitura desse texto. Começa dizendo assim: certo homem de posição perguntou-lhe, esse homem está perguntando a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Aí está. O nosso tema é confiança. Nós não encontramos a palavra confiança nesse trecho dos versículos 18 ao 30, mas o fato da confiança está aqui. Quando nós confiamos em algo, geralmente o nosso coração se apega naquilo. Se você confia, você se apoia naquilo. E se o seu coração se apega, você tem aquilo no seu coração. Então, nós temos uma boa ilustração para falarmos de confiança ou de nos apegarmos em algo. Na Índia, uma coisa bem conhecida é um método que uns caçadores usam para caçar macaquinhos. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Mas eles tomam um pequeno coco e fazem um furo bem pequeno nesse coco. O furo é do tamanho da mão do macaco aberta. Então esse macaquinho vai conseguir colocar a mão ali dentro aberta. Dentro desse coco, eles colocam um pequeno belisco, um pequeno lanchinho para esse macaco, uma comida ali dentro, talvez um coquinho menor. E enterram esse coco na terra. Quando esse macaquinho encontra, então, esse coco com um furinho, ele mete a mão dele ali dentro e pega aquela comida e fecha a mão. Mas o furo é tão pequeno que a mão dele não passa de volta, fechada, apenas aberta. Mas esses macaquinhos são conhecidos por não abrirem mais a mão. Depois que ele colocou a mão dele ali dentro e fechou a mão, ele não consegue mais tirar a mão dele. E aí o caçador pode vir e simplesmente pegar esse macaquinho com as mãos, porque o macaco fica preso àquela coisa que ele está segurando. Se ele simplesmente abrisse a mão dele, ele estaria livre, mas ele não consegue abrir a mão. Ele fica preso àquilo que ele se apegou. Nesse texto nós vemos o que nós chamamos de o jovem rico. No relato de de Lucas, nós não vemos aqui que ele é jovem, mas nos textos correlatos sabemos que ele é um jovem, rico e de posição. Quando nós lemos, então, sobre quem esse jovem rico e de posição é, nós vemos que ele se apegou em algo, ele confiou em algo. Foi como aquele macaquinho que meteu a mão ali, fechou a mão e depois não conseguiu mais abrir e ficou preso nisso. Então nós vamos ver no que esse jovem confiou. Em primeiro lugar, ele confiou na aparência externa. O texto começa dizendo assim: certo homem de posição. Como eu disse nos textos correlatos, nós sabemos que ele é um jovem.
No texto de Marcos 10, por exemplo, diz que um jovem rico de posição se aproximou. Então ele tem uma combinação de 3 coisas. Ele é jovem, ele tem a vida dele toda pela frente. Sonhos, realizações, projetos, planos. Ele é rico, ele tem muitos bens. Nesse texto de Lucas que nós lemos, diz que era riquíssimo, um superlativo, ele era muito rico. E além disso, ele era de posição. Alguns comentaristas bíblicos dizem que talvez esse jovem rico fosse um oficial na sinagoga. O texto bíblico não diz isso, mas pelo contexto em que ele vivia, judaico, religioso, quando alguém era de posição, é porque ocupava algum cargo religioso na sinagoga. E geralmente os jovens não ocupavam cargos religiosos nas sinagogas. Então, muito provavelmente, a juventude desse homem foi muito exemplar, de família exemplar. Por isso ele era jovem, rico e de posição. Quando ele se aproxima de Jesus, ele diz, bom mestre. Ele é o único homem nos evangelhos a se aproximar de Jesus e chamá-lo de bom mestre. Alguns chamaram de mestre, mas ele é o único que diz bom mestre. Quando você se aproxima de alguém que você não conhece e quer se apresentar, o que você deve fazer? Tratar essa pessoa muito bem, né? Aí você vai ganhar a graça dessa pessoa. Nos parece que esse homem faz isso com Jesus. Ele diz, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, com todo o seu discernimento e onisciência, ele sabe muito bem a resposta exata para esse homem. Ele diz, por que me chamas bom? Ele era Jesus, né? Perfeito. Mas ele diz para esse homem, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Então esse homem tinha uma bela aparência externa. E o que nos parece, ele confiava nessa aparência dele. Quando Jesus pergunta para ele a respeito dos mandamentos, ele pergunta, sabe os mandamentos? E Jesus cita 5 mandamentos para ele. É interessante que eles tinham pelo menos os 10 mandamentos na lei, e Jesus cita apenas 5 mandamentos. E estes 5 mandamentos que Jesus cita para este homem, são 5 mandamentos que nós vamos chamar de exteriores. Se você os obedece, você será visto. Se você não obedece esses 5 mandamentos, também será visto. Por quê? Jesus diz, no versículo 20, sabe os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Se alguém adulterar, será visto, assim como se alguém matar, furtar, dizer um falso testemunho e também honrar ao pai e mãe. Eu vou abrir aqui em Êxodo capítulo 20, para lembrar os outros 5 mandamentos que Jesus não citou para esse homem. O primeiro deles é, não terás outros deuses diante de mim. Muito bem, alguém pode ter um Deus diante dele e ninguém vai saber. Eu posso ter um ídolo no meu coração e ninguém saberá. Eu sei e Deus sabe, mas ninguém sabe. Então a minha aparência externa continua muito boa. O segundo mandamento é, não farás para ti imagem de escultura. Ok, isso se refere sim a uma imagem de escultura, uma imagem. Mas eu posso não fazer ali uma imagem de metal, de concreto, de argila, mas eu posso ter uma imagem de escultura no meu coração, sim, e cultuar a algo diferente de Deus. Depois ele diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu também posso fazer isso no meu coração, dentro de mim, e ninguém saberá. Eu posso desobedecer esses 3 mandamentos e a minha imagem exterior continua boa. Então ele diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Em seguida vem os 5 mandamentos que Jesus citou para este homem. 5 mandamentos visíveis. Honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E agora eu quero chamar a sua atenção para o último mandamento que Jesus não citou para este homem. Não cobiçarás. Muitos comentaristas bíblicos, quase todos, se referem a esse mandamento como o mandamento subjetivo, porque você pode cobiçar qualquer coisa no seu coração e o único que saberá é Deus. Aqueles que estão ao seu redor não saberão. Talvez você não tenha percebido, mas Deus sabe. Jesus não citou não cobiçarás para aquele homem. Ele não diz, sabe os mandamentos? Não cobiçarás? Porque talvez aquele homem não pudesse responder, tudo isso tenho observado. No texto de Lucas,
Então Jesus citou esses 5 mandamentos visíveis e a resposta desse homem foi: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Muita confiança. Então aí está. A primeira confiança dele é que ele confiava na sua imagem exterior. Ao lado disso, a segunda confiança dele é que ele confiava em si mesmo. Quando Jesus questiona ele sobre os mandamentos, ele é tão pronto em dizer: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ele sabe que ele é um bom homem. Quando ele se aproxima de Jesus, ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele está tentando buscar a salvação por méritos ou pelas obras, mas me parece que ele confia que ele é capaz de cumprir. Ele é capaz de chegar para Jesus, o bom mestre, e perguntar: o que eu devo fazer? Esperando alguma instrução. Talvez Jesus dissesse: vai e faça determinada coisa. Então ele iria e faria e teria a salvação, a vida eterna. Quando Jesus questiona ele a respeito dos mandamentos, ele é muito pronto em dizer: tudo isso tenho feito desde a minha juventude. Uma perfeição, ele tem feito tudo desde a juventude dele. Ele confiava em si mesmo. Nós vamos ver depois que ele foi decepcionado, ou essa confiança em si mesma o quebrou, né? Em terceiro lugar, ele confiava nas riquezas terrenas. Nós sempre lembramos do jovem rico falando sobre as riquezas terrenas. Jesus não está condenando aqui no texto que nós lemos o fato de esse jovem ter riquezas, mas ele condena o fato de essas riquezas terem esse jovem. Quando o texto se refere a esse homem, diz que ele era riquíssimo, de posição. Ele era aparentemente um bom homem, um bom religioso. Ele obedecia os mandamentos. Ele foi até Jesus, chamou Jesus de bom mestre. Num texto correlato diz que ele se aproximou e se ajoelhou. Então ele se humilhou diante de Jesus, sendo um homem rico. Jesus olha para este homem e no versículo 22 diz: uma coisa ainda te falta. Essa uma coisa significa, né? Tudo te falta. Né? Uma coisa te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Jesus dá 4 ordens, 4 imperativos para esse homem que se resumem numa única coisa. Você deve dar tudo o que você tem. Depois você deve me seguir. É interessante nós lembrarmos que Jesus, quando se aproximou de Mateus, o publicano, que era um homem rico, Jesus apenas disse: segue-me. E aí Mateus se levantou, deixou tudo e o seguiu. Jesus não precisou dizer para Mateus: Mateus, deixa tudo e segue-me. Isso apenas: segue-me. Mateus, aquele homem, deixando tudo na coletoria, o seguiu. Nos evangelhos vemos outros exemplos de homens ricos que, quando conheceram a Jesus, eles se desapegaram da sua riqueza e se apegaram a Jesus. Mas no caso desse homem, nós vemos que este homem rico se aproxima de Jesus com o desejo de fazer a vontade de Deus, e quando Jesus pede uma única coisa para ele: uma coisa te falta, sua riqueza. Você tem que vender o que você tem e dar aos pobres. Vem, me segue, você terá um tesouro no céu. O versículo 23 diz: mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Não é estranho ler isso? Ficou muito triste porque era riquíssimo. Jesus pediu para que ele vendesse o que tem. Então, porque ele era riquíssimo, ficou muito triste. Hernandes Dias Lopes comenta esse texto dizendo assim: esse foi o único homem nos evangelhos que, quando saiu, foi embora depois de ter se encontrado com Jesus, saiu pior do que chegou. Ele também diz que esse homem foi a pessoa certa, ele foi até Jesus, ele foi no momento certo e ele abordou o tema certo. Ele foi até Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus era a pessoa perfeita para se perguntar: o que você deve fazer para herdar a vida eterna? E este homem foi até ele, perguntou, Jesus deu a instrução, e este homem sai triste porque era riquíssimo. Esse homem é muito parecido com aquele macaquinho que enfia a mão no coquinho, fecha a mão e não consegue mais sair, e é preso. Ele é preso por causa do amor por aquilo que ele deseja. Ele é preso
pelo desejo dele. Então essas três coisas, ele confiou na sua aparência externa, em si mesmo e nas riquezas. Mas esse texto não termina aí, ele continua no versículo 24 a 30, é um diálogo entre Jesus e seus discípulos. E aí nós vemos que os discípulos não confiaram em si mesmos e também não confiaram nas riquezas. Então podemos colocar aí o nosso quarto ponto, é que os discípulos confiaram em Deus, ou não confiaram em si mesmos. Jesus disse no versículo 24, e Jesus, vendo-o assim triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quando eu era criança, escutava esse versículo, eu achava que todos os ricos não iam para o céu. Porque Jesus disse, quão dificilmente entrará um rico no reino de Deus. Talvez você possa pensar, então é mais fácil um pobre entrar no reino de Deus? Não. Jesus continua dizendo, os discípulos perguntam no versículo 26, sendo assim, quem pode ser salvo? Se um rico dificilmente entrará no reino? Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O camelo era o maior animal que eles conheciam. O furo de uma agulha era o menor orifício que eles conheciam. Então aquele grande animal precisaria passar pelo fundo de uma agulha. Seria mais fácil do que um rico entrar no reino. Então será que é mais fácil um pobre ser salvo do que um rico? Não. Versículo 26, eles perguntaram, sendo assim, quem pode ser salvo? A resposta de Jesus é, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Ou seja, é impossível eu me salvar, seja eu rico ou pobre. Sendo eu homem, é impossível que eu me salve. Para os homens é impossível, mas para Deus não há impossíveis. Pedro, na sua epístola, afirma que é com dificuldade que o justo é salvo. Não é interessante pensar assim? É com dificuldade que o justo é salvo. Para Deus não há este impossível. Para Deus é possível. Então nós vemos que os discípulos questionam, sendo assim, quem pode ser salvo? E a resposta de Jesus é que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E esses 12 aqui estavam seguindo este homem Jesus, o próprio Deus. Eles confiavam nele, confiavam a salvação dele a Jesus. Seguiram-no, deram as suas vidas por ele, apesar de todas as suas falhas, e são muitas, assim como nós, eram homens como nós, eles se apegaram em Jesus. Depois nós vemos que eles não confiaram nas riquezas. No versículo 28, nós vemos Pedro, e eu gosto de Pedro. Pedro é sempre tão pronto, ele fala o que ele pensa. Pedro é fácil de ser lido, você não tem dificuldade de tentar imaginar o que Pedro está querendo dizer, aonde ele quer chegar. Pedro é sempre muito claro, e ele diz, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. No texto correlato diz que Pedro falou a Jesus, e o que será de nós, que deixamos tudo e te seguimos? Eles tinham algumas coisas. Pedro era um pescador junto com seu irmão, junto com Tiago e João. Mateus era um publicano, um cobrador de impostos, um servidor público, bem empregado. Outros discípulos, todos eles tinham alguma ocupação. Quando Jesus os chamou, eles deixaram tudo e o seguiram. Pedro diz, nós deixamos tudo e te seguimos. Eles não confiaram nas riquezas. Eles não foram aquele macaquinho que pegou aquela comida, se apegou nela e foi preso pelo seu desejo. Eles abriram a mão. A resposta de Jesus e é maravilhosa, versículo 29 e 30. Em verdade vos digo que ninguém há, maravilhoso, ninguém há, que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus. A lista que Jesus faz no versículo 29, ele engloba todas as coisas que um ser humano tem ou precisa para viver nessa terra. Porque ele fala casa, mulher, irmãos, pais, filhos. Tudo que você tem, todos os seus entes queridos, quem você é. Então você deixou todas essas coisas por causa do reino de Deus. Tem uma motivação, essa motivação precisa ser correta. Deixou estas coisas por causa do reino de Deus. Que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. No texto correlato diz o cêntuplo no presente, 100 vezes mais.
100 vezes casas e filhos e irmãos, 100 vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Então, fica claro um contraste entre esse homem rico, de posição e jovem, e esses discípulos, né? Homens que deixaram tudo e seguiram a Jesus. Este homem confiou nas riquezas, esses discípulos não confiaram nas riquezas. Este homem confiou em si mesmo, esses discípulos confiaram em Deus a sua salvação. Esse homem tentou fazer algo para herdar a vida eterna. Estes homens sabiam que pela fé eles herdaram o reino, a vida eterna. Aí está, esse texto fala de confiança. E poderíamos fazer tantas aplicações, poderia perguntar para você se você tem confiado na sua aparência externa. Devo perguntar isso para mim em primeiro lugar, se eu tenho confiado na minha aparência externa. Falou tanto no meu coração a questão dos 5 mandamentos que Jesus cita para esse homem, e me parece que é proposital que Jesus não cita os outros 5. Quando perguntam para Jesus se ele conhece os mandamentos, qual é o maior dos mandamentos, ele sabe responder que o maior é: amarás o Senhor teu Deus. Para este homem rico, ele não pergunta isso. Ele pergunta apenas 5 mandamentos, que se você os obedece, você é visto. Ele deixa de perguntar: não cobiçarás? Ou sobre idolatria, sobre ter um outro Deus diante de si. Eu poderia perguntar aqui se você tem confiado em si mesmo, ou se eu tenho confiado em mim mesmo. Como esse homem se aproximou de Jesus e disse: que farei para herdar a vida eterna? E quantos de nós, ou quantos por aí, dentro do contexto religioso, ainda podem ter esta mentalidade? Que eu farei para herdar a vida eterna? Se eu fizer tudo certinho, lá no fim, eu vou merecer. Esse homem confiou nas riquezas. E talvez dos que nos ouvem não sejam muitos que são ricos, né? Talvez muitos sejam jovens, mas não muitos sejam ricos. Mas a questão é, você não precisa ser rico para confiar na riqueza. Eu já conheci homens ricos que não confiavam na riqueza. E eu já conheci homens pobres que confiavam na riqueza. E a palavra diz que aonde está o seu coração, onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Uma pessoa pode ter bens e não ser apegada a esses bens. Ele tem os bens e os bens não têm ele. Outra pessoa pode ser uma pessoa humilde, que sonha e cobiça e quer tanto estes bens, que aqueles bens que ela não tem, possuem ela. Entende? Não é porque você não é rico que talvez isso não esteja presente no seu coração. Do mesmo modo, eu posso olhar para esses discípulos e dizer: eles não confiaram em si mesmos. Talvez você não esteja confiando em si mesmo. Glória a Deus. Assim como eles não confiaram nas riquezas. E você não esteja confiando nas riquezas. Glória a Deus. Quero deixar uma aplicação central sobre a confiança. É a confiança em Deus. A palavra nos assegura que aqueles que confiaram no Senhor jamais foram desamparados. O salmista diz: e eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. O Salmo também diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne ou do braço do homem a sua força. A palavra o amaldiçoa, diz maldito é, mas diz feliz o homem que confia no Senhor. E eu quero citar aqui a história de um homem bem conhecido na história da igreja. O nome dele foi John Bunyan. Ele escreveu um livro muito conhecido chamado O Peregrino. Nós sempre lembramos de John Bunyan por causa do livro que ele escreveu, O Peregrino. Mas eu quero citar aqui a história de vida dele, que é maravilhosa. Esse homem foi um puritano. John Bunyan foi casado, teve muitos filhos e ele ficou viúvo pouco tempo depois do seu casamento. Teve vários filhos, os filhos eram pequenos e ele se tornou um viúvo. E ele tinha uma vida devassa e quando conheceu a Deus, Deus transformou a vida dele completamente. E ele se tornou um pregador do evangelho. E então ele era um viúvo, pregador do evangelho, e a história registra que ele era um homem muito humilde, talvez um latoeiro, ganhava pouco e trabalhava duro. E além disso, pregava o evangelho fielmente. Ele foi um inglês e na época dele, na Inglaterra, havia perseguição religiosa contra os evangélicos ou protestantes. A Igreja Católica os perseguia. E esse homem foi preso por pregar o evangelho. Ele passou algumas semanas preso. Então, porque ele tinha filhos pequenos e uma das filhas dele, chamada Maria,
era cega, havia perdido a visão, foi proposto para ele que ele fosse liberto. Um dos seus algozes diz que eles libertariam ele para cuidar dos seus filhos com uma condição: se ele deixasse de pregar o evangelho. Se ele deixasse apenas de ter essa ocupação, ele poderia seguir a sua vida, poderia ter o seu trabalho, a sua ocupação, sua família, então ele seria solto. E a resposta de John Bunyan foi: se você me soltar hoje, amanhã estarei pregando. Então ele permaneceu preso. A história registra que esse homem ficou 12 anos preso. Eu li alguns trechos da biografia dele, li a carta que ele escreve, lamentando pela sua filha Maria, que era cega, e na prisão ele ficava imaginando como ela deveria sofrer, fazendo parte de uma família pobre e sendo uma menina cega. Mas então esse homem tem uma frase, essa frase que eu quero deixar para você, ele diz assim: comece no início de Gênesis e leia até o final de Apocalipse, a Bíblia toda. Veja se consegue descobrir alguém que confiou no Senhor e foi abandonado. Quem disse isso foi um homem que ficou 12 anos preso por causa do Evangelho. E ele diz: comece em Gênesis, leia até Apocalipse. Ele nos desafia a descobrir, você precisa procurar alguém que confiou no Senhor e foi abandonado. Eu garanto para você, você não encontrará. Mas leia, de Gênesis a Apocalipse. Veja os homens que confiaram em Deus ao longo da história. Veja os homens fora da Bíblia, mas os homens ao longo da história que confiaram em Deus, que fizeram proezas em Deus. Homens que não tinham riquezas e fizeram grandes coisas para Deus. Homens que tinham riquezas e deram as suas riquezas para Deus. Veja esses homens, veja se algum deles foi desamparado. Eu garanto para você, Deus não abandonou nenhum deles. Deus também não nos abandonou e jamais nos abandonará. A palavra assegura, a palavra diz que Ele é fiel, ainda que nós sejamos infiéis. A fidelidade de Deus não depende da minha fidelidade para com Ele. Ele é fiel por quem Ele é. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua obra em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque podemos confiar em Ti, Senhor. Eu oro a Ti para que o Senhor enche o nosso coração de confiança em Ti, Senhor. Sonda o meu coração, os nossos corações e tira de nós, Senhor, toda a confiança, Senhor, que não esteja em Ti, Senhor. Seja nos bens nessa terra, Senhor, seja no próprio eu, Senhor, seja em minha aparência, Senhor, mas que a nossa confiança esteja em Ti somente. E nós afirmamos, Senhor, que nenhum, Senhor, daqueles que confiaram em Ti foram desamparados, Senhor. Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa confiança. E, Senhor, como é bom descansar em Ti, ter essa paz que excede o entendimento, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Confie em Deus e você jamais será desamparado. Um grande abraço.